Deus de provisão. 1 Reis, abra aí sua Bíblia. Eu quero ler um texto com vocês. Quem sabe não é hoje, né, gente? Aquele momento daquela provisão sobrenatural. Estamos entendendo que Deus é dono dos mares, de todas as coisas, mas quem sabe não é hoje. Gente, é uma história conhecida, se você é crente já há algum tempo, tá, você conhece essa passagem, mas eu quero aqui destacar uma verdade nela. Diz o seguinte, as Sagradas Escrituras, 1 Reis 17, Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para que levem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou. Por que o riacho secou, gente? Porque Elias tinha liberado uma palavra sobre o governo de Acabe e Jezabel, de que não choveria. Então, passados talvez dias, semanas, meses, o riacho está secando. E o texto diz, pois não caía chuva em parte alguma da terra. O texto continua dizendo, então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele ainda disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no barro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. E ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Só não sei se você entende, tá, todo o contexto que está acontecendo aqui. O título hoje ele é um pouco longo, tá? E depois se o pessoal quiser colocar lá só Jiré, Jeová Jiré, tá? É o Deus da minha provisão. Esse termo, ele é utilizado primeiramente em Gênesis 22. Então, por isso que eu estou assumindo a responsabilidade aqui. Se alguém vê esse texto, esse título, vai pensar assim, ele está pregando sobre Abraão, que foi oferecer seu filho Isaac. Ali, naquela situação, naquele diálogo, quando está indo oferecer Isaac, Isaac percebe todos os elementos do holocausto, só faltava o principal, o holocausto, propriamente dito. E Abraão diz ao filho, filho, Deus proverá. Deus proverá. Então, aquele lugar ficou conhecido como Deus proverá. Tá? Jeová Jiré. Deus providenciará, diz algumas versões. Vem daí, tá? A origem desse termo está lá. Mas hoje eu quero pegar a história aqui de Elias, porque nós estamos num reinado, gente, maligno, de Acabe e Jezabel. Tá? Uma mulher terrível, um rei que a Bíblia faz questão de retratar por muitos momentos, que foi o pior rei de Israel. Pior. Teve muito rei ruim, mas esse foi o pior. A Bíblia faz questão de deixar isso claro. O pior de todos. E Deus levanta esse profeta chamado Elias e fala assim: Elias, eu preciso tratar, e aqui é eu contextualizando os capítulos para eu não ficar lendo muita coisa aqui, tá? Eu preciso tratar o reinado que é maligno e que faz coisas obscenas, terríveis. Eu preciso tratar com os profetas de Baal que estão na minha terra. E eu preciso tratar com o povo que está cocheando. Você vai encontrar isso aí se você ler o capítulo 17 inteiro, 18, 19. Ele está dividido entre dois senhores. Inclusive o próprio Elias vai dizer naquela questão, quando eles armam o altar ali, está nesse contexto, está tudo aqui. Ele vai dizer ao povo: olha, se Baal é Deus, então serve, gente. Vai lá.
Agora, se o Senhor é Deus, então sirvam. E é interessante que o relato bíblico diz, e o povo permaneceu calado. O povo que era detentor das maravilhas, dos sinais, dos atos temíveis, da mão forte e poderosa do Senhor, estava realmente dividido entre dois senhores. Então Deus precisava tratar nesses três níveis: governos, a parte profética, são 850 profetas aí, que comiam a mesa de Jezabel, tá? E o próprio povo que estava dividido. Será que é Deus mesmo? Será que vamos servir a Deus ou será que vamos servir as coisas desse mundo? Se eu fosse contextualizar hoje. E eu acredito que Deus, tá, profetizar, gente, não é declarar coisas boas para as pessoas. É legal você desejar feliz ano novo, né? Isso não é nem só legal, isso é gentil, né? Isso é talvez educação para alguns. Mas profetizar é você subir ao trono da glória, entender a mente e o coração do Senhor e expressar isso. Pode ser para um indivíduo, pode ser para uma igreja, pode ser para um grupo de pessoas, uma célula, não importa. Por isso que tem palavras proféticas que elas trazem a correção, porque Deus quer disciplinar, Deus quer aprumar. Tem palavras proféticas que trazem direção, porque Deus está apontando, caminha por aqui. Tem palavras proféticas que trazem consolo, e por aí vai. Eu acredito que Elias, ele entendeu a mente e o coração de Deus. E por isso que ele libera essa palavra sobre Israel. Enquanto eu não orar, enquanto eu não liberar essa palavra, os céus vão cerrar. Não vai chover. Eu sei que a gente usa tudo isso num linguajar, tá, de chuva espiritual, é legal, eu também tenho mensagem sobre isso. Eu tenho uma leitura mais literal da Bíblia, tá, gente? Elias está dizendo assim, não vai chover, meu amigo, e se não chover vai ter seca. E a seca produz o quê, gente? Fome. Tá bom? Fome em uma escala assim terrível. O capítulo 18, verso 2 de 1 Reis vai dizer que a fome em Samaria era severa, terrível demais. João, onde você quer chegar? Tiago vai me revelar, daqui a pouco a gente vai ver lá, que esse tempo de escassez, os céus cerraram durante 3 anos e meio, não choveu uma gota, porque Deus precisava tratar. Esse era um tempo de escassez para Israel. E é interessante que Acabe e Jezabel vão ter o seu reinado arruinado, afetado por causa disso. Os profetas de Baal vão ser afetados por causa disso. O povo de Deus vai ser afetado por causa disso. Aliás, Elias, o cara que profetizou, ele vai ser afetado por causa disso. Você vê que ele corre para o riacho, ele é sobrenaturalmente alimentado por Deus, mas o riacho, que não é mais alimentado pelas chuvas, ele também seca. E aí Deus dá um outro comando para ele, vai até a casa de uma viúva, né, eu já dei ordem a ela, vai acontecer um negócio interessante lá. João, onde você quer chegar? Existe, gente, uma provisão sobrenatural, até o tempo da provisão natural. É importante a gente entender isso para discernir tempos e estações na nossa vida. Pode parecer loucura falar sobre provisão natural. A pessoa fala assim, natural. Eu já vou chegar lá também. É isso mesmo, há uma provisão que é natural, que é do dia a dia. É o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Obrigado, Senhor. Mas eu quero aqui estabelecer um primeiro ponto e que você entenda que provisões sobrenaturais está num contexto de tempos de escassez. Nós vimos, durante o mês de janeiro inteiro, Deuteronômio 26, que o povo estava ali sendo oprimido, um trabalho escravo, duro, o negócio estava ferrenho, o povo estava padecendo na mão dos egípcios. Então eles clamaram ao Senhor. E nesse contexto, a Bíblia diz que o Senhor os tirou de lá com mão forte, braço poderoso, feitos temíveis, né? Muitos sinais e maravilhas. E aqui de novo isso está acontecendo. Quando Elias chega na casa dessa viúva, nós estamos falando de uma provisão, gente, sobrenatural. Essa mulher está pronta para morrer, ela é parte do contexto em que está sendo profetizado. Eu vou fazer um bolinho e vou... E Elias libera essa palavra debaixo, obviamente, de uma ordenança de Deus. É interessante isso, tá? Deus deu ordem a Elias, vá até a beira do riacho. Deus deu ordem a Elias, vá até a casa da viúva, da qual eu já dei ordem a ela. Essa viúva, ela não era simplesmente uma mulher ali... Deus já tinha falado com essa viúva. E ali acontece a situação, eu vou fazer um bolo, aí meu filho, nós vamos comer, e tá bom, morreu. Né? Nós não conseguimos ver o fim desse ciclo de escassez. Nós não estamos conseguindo enxergar esse deserto. É comer e morrer. E Elias libera uma palavra para ela, dizendo assim, olha, filha, faz o que eu estou te pedindo, pode fazer o bolinho lá, gostoso, para nós comer, né? A farinha não vai acabar, e esse azeite ele não vai faltar. E o texto nos garante por 2 vezes,
Tá? E aí eu sei que eu sou das exatas, tá, gente? Esse negócio mexe com a gente, né? Aquela mulher ali, durante todo o tempo de escassez, não foi para sempre. Foi durante o período de escassez, durante muitos dias, diz o texto. A farinha não acabou e o óleo também não. Como é que essa matemática de Deus faz bolo? Ela olha, opa, tem mais um pouquinho de farinha, mais um pouquinho de azeite. Faz bolo, opa, mais um pouquinho de farinha. Imagino eu, tá? Aqui é uma imaginação minha, se ela estamos falando de 1 ano e meio, 2 anos de escassez, então, sei lá, passam 6 meses, vamos fazer bolinho. Farinha e azeite. Do pote, sempre tendo ali, sempre tendo ali. Não havia ninguém para regar, a terra estava escassa. Nós estamos falando de provisão sobrenatural. Até que se chegue o tempo da provisão natural. Pode parecer loucura o que eu vou dizer, tá, gente? Eu quero que vocês me entendam bem. Nós não temos, como homem, estrutura emocional, como homens, tá? Não se diz essência. Estruturas emocionais, para ficar toda hora vivendo no limite. Toda hora vivendo tensionado. Vocês entendem isso? É o cara que sempre está no perrengue financeiro, sempre. Esse texto fala de provisão material, tá bom? De comida. Então, todo mês é uma provisão. Beleza, durou 1 ano, durou 2 anos, durou 3 anos. Gente, você precisa avaliar que tem alguma coisa errada. Deus conhece a nossa estrutura e Ele não faz com que a gente vive numa linha tensa durante 5, 10, a nossa vida inteira, sempre qualquer hora você vai acabar infartando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando a gente fala de provisão sobrenatural, de ficar olhando aquele jarro, de ficar olhando talvez aquele pote, fico imaginando, né, como um potinho da nossa casa, aquela farinha, e aquele pote de azeite, e aquela mulher faz bolo, e entra semana e sai semana, e vira ano, e chega Natal, e faz bolo, e não acaba, ela não vai no mercado. Mas isso sempre é uma tensão, gente. Porque ela tem um filho. Eu acredito que o próprio Elias está sendo alimentado, e parece que ele fica um tempo com ela. E passa-se 2 anos, e passa 2 anos e meio, e passa-se 3 anos. Você viver, não aconteceu isso no texto, tá vendo? Você viver 4, 5, 10, sei lá quantos anos essa viúva tinha, 20 anos, toda hora tensionado desse jeito. Deus, eu preciso de uma provisão na área de enfermidade. Então você ficar lutando. Há momentos que a gente luta e tal. Agora você ficar 20, 30, 40, assim, gente, isso tensiona demais. Por isso que há provisões sobrenaturais até o tempo. Deus fecha ciclos na nossa vida. Deus fecha processos de escassez, deserto, chama como você quiser. E aí, nós vamos ver daqui a pouco, Deus nos leva a uma provisão agora natural. Natural. Que inclusive vem das mãos deles, do próprio Senhor. Vocês entendem isso, gente? João, eu estou passando por esse deserto, por esse processo, por esse tempo de escassez. Para mim é esses 3 anos e meio, é essa fase que eu estou vivendo. Tudo bem. É o momento de, às vezes, você dar uma esticada, né, no espírito, na alma, porque nos leva a ansiedade, nos leva a medos, preocupações. Sabe, mas eu quero usar esse texto aqui para dizer assim, há uma provisão sobrenatural. Você precisa confiar em Deus, diante da ordem do Senhor, que não vai faltar. Eu sei que os economistas estão falando, os profetas estão falando, está todo mundo apontando para uma mesma direção, você está vendo. O buraco, não é que nós estamos entrando, nós já estamos dentro dele. Mas assim, não vai faltar farinha, gente. Diante da palavra do Senhor não vai faltar azeite, vai ter bolo. E esse processo vai chegar ao fim. Vai chegar. A viúva talvez não consiga enxergar isso. Eu entendo, eu não estou julgando. Tem um filho, está preocupada com isso, está preocupado com essas situações. Deus tem uma provisão sobrenatural, gente. Diante dessas tensões que às vezes a gente fica, Deus vai ter o financeiro, Deus a minha saúde, Deus as crianças, Deus as coisas que a gente, o meu profissional, Deus entende essas tensões e às vezes Ele nos leva a esses processos, que é onde a gente fala que é uma fornalha, a gente é trabalhado, Mas, gente, existem mananciais no meio não dá para viver toda hora tensionado. Não dá para viver toda hora tensionado. Por isso que Deus providencia mananciais em deserto. Por isso que Deus traz tempos de andar por pastos verdejantes, mesmo tendo tempos em que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então a gente precisa avaliar se não é uma consequência dos meus próprios atos, a tensão que eu sempre estou vivendo, angustiado, talvez refém do próprio pecado, das minhas próprias más decisões, ou se são ciclos e processos de Deus. Porque nos ciclos e processos de Deus, e é aqui que nós estamos vendo, Deus está dizendo assim, olha, há uma provisão sobrenatural. Fica tranquilo, Elias. Fica tranquilo, viúva. Fica tranquilo, filho da viúva. Não vai faltar, gente.
Se nós estamos no centro da vontade de Deus, não vai faltar. Agora, um aspecto que eu estava dizendo agora há pouco, sobre uma provisão natural. E muitas vezes a gente peca nesse aspecto. A gente começa a confiar no próprio braço. Vai em 1 Reis 18, o verso 1 já diz assim, ó. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias, de novo sondando o coração. Ele vai profetizar segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor veio a ele. Elias não estava desejando nada para ninguém, tá bom? Ele disse assim, vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que eu enviarei chuva. E nesse contexto, se você continuar lendo, né, a fome já era severa em Samaria. Isso já era o 3º ano. Olha comigo ainda o versículo 41, vai um pouquinho mais para frente, aí do capítulo 18. Diz assim, ó, você tem toda uma situação aqui que eu disse agora há pouco, tá? Eu não vou me ater a isso, os profetas de Baal, eles são mortos porque fogo cai do céu. E o Senhor mostra para todo o povo que há um Deus em Israel que cuida deles. Mesmo diante da escassez, há um Deus de provisão sobrenatural. Então fogo vem, lambe todo o altar ali. Os 850 profetas são mortos. Há toda uma situação de Deus tratando. O povo agora está dizendo, o Senhor é Deus mesmo. O povo parece que, mais uma vez, diante de um sinal e maravilha, né, se converte de novo. Tá bom? Então Deus tratou. E aí diz o seguinte no verso 41, em seguida Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo, vai e olha na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse, nadinha, seca, 3 anos e meio, seco, está sequinho, Elias. Aí Elias podia ser um cristão igual a nós e falar assim, quer saber, se Deus quiser ele faz, se ele não quiser, eu vou para casa. Isso aí é a maneira que a gente tem de dizer que confia em Deus, desistindo das coisas. O texto vai continuar dizendo que 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, eu vi subir do mar uma pequena nuvem, ela é do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, vai depressa dizer a Acabe, apronta-te teu carro e volta para casa, porque se você não se apressar, e aqui eu estou usando um português de hoje, tá, gente? A chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Há uma provisão sobrenatural no tempo de escassez. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, gente. Vai ter bolo gostoso para comer mesmo no meio da escassez, mesmo em meio aos nossos desertos. Deus sempre provê um caminho, beleza? Só que os ciclos, eles terminam. E agora a gente vai começar a observar, à luz da Bíblia, uma provisão que é natural. E pode parecer estranho, você tem uma provisão, sim. O Deus que provê na naturalidade das coisas. Eu sei que a gente usa esse texto para muitas coisas, tá? Mas o Senhor está dizendo para Elias, ora, profetiza, porque eu vou mandar chuva. A terra vai voltar a dar as suas plantações, os seus frutos. Eu vou trazer a normalidade às coisas de novo. Eu vou providenciar as coisas naturais de que a terra precisa. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente está dia após dia andando por aí, muitas vezes esperando esse sobrenatural de Deus, né? A farinha não acabar e tal. Entende, esses são tempos de escassez e Deus faz. Mas o dia a dia há uma provisão natural. Se Deus cerrar agora os seus pulmões, você cai duro no chão aí. Se essa noite você passar mal, amanhã cedo, dependendo do que você passar mal, você não levanta para trabalhar. Talvez amanhã você chegue lá e seu chefe te mande embora. Se Deus simplesmente cerrar os céus e não tiver uma provisão natural do dia a dia, a gente não caminha. Eu disse, Deus tem esses processos na vida para tratar coisas muitas vezes, mas a gente precisa, aprender a ser grato e dar valor, porque isso é um milagre, a provisão natural de cada dia. Como eu disse agora há pouco, né, Jesus orou, Senhor, o pão nosso que o Senhor nos dá a cada dia. Lá atrás, no Gênesis, o maná caía dia após dia, não era para guardar nada, era o maná do dia, provisão natural. É uma provisão natural, gente. É o salário que pinga todo mês, talvez você olha para ele e fala assim, puxa vida, aqui... Você está falando mal, eu e vocês estão falando mal, existe uma provisão natural que veio dos céus, e se Deus cerrar os céus e não chover? E resolver trazer desertos, escassez, a ponto da gente precisar de uma provisão sobrenatural. Glória a Deus por isso, porque Ele é fiel em todas as coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente?
Puxa, mais um domingo na igreja, glória a Deus, provisão natural, tem gasolina para vir, se não tem gasolina, você vem a pé, você pega o ônibus, você pega o Uber, você tem 2 pernas, pode ficar num acidente sem poder andar. Provisão natural do dia a dia, o pão nosso que o Senhor nos dá a cada dia, gente. E o que Deus está dizendo para Elias é: Elias, eu vou encerrar o processo, eu vou entrar agora com a provisão natural, eu vou trazer a chuva. E quando eu digo chuva aqui, eu sei que a gente usa chuva do Espírito, e eu prego isso, a gente não estou, é legal, mas é chuva, essa chuva. A terra vai voltar a receber o orvalho do céu. Olhe comigo como é que essa provisão também, a gente não dá valor, gente, porque a gente está acostumado a entrar nos nossos carros, a chegar na nossa casa, ligar os nossos ares condicionados, a sempre ter comida na mesa, ter fartura, ir para lá, ir para cá, viajar, poder fazer as coisas, ir num shopping, e a gente está achando assim: Deus, quando o Senhor fizer o sobrenatural, já está acontecendo uma provisão natural do dia a dia. E a gente precisa aprender a se dobrar diante do Senhor. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Vai em Joel capítulo 2. Perceba como sempre foi da parte de Deus, gente, a provisão sobrenatural, mas também a provisão natural. Profeta Joel, capítulo 2. A minha versão aqui diz assim, a partir do verso 21. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar frutos, e as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus. Gente, por que Deus está falando assim? Galera, anima. É para vocês se alegrarem. A alegria, gente, nem sempre é uma emoção, ela é uma atitude. Não, por que tem que se alegrar? Por que não é para a terra temer, como diz o texto? Por que é para a terra se exultar? Por que os animais do campo não precisam ter medo? O Senhor está dizendo assim: olha, eu vou fazer com que os desertos, a minha versão pelo menos trabalha assim, os desertos eles ficarão verdes, os seus animais, vocês vão ter pasto, né? As árvores voltarão a dar frutos. O texto continua dizendo: pois ele, o Senhor, tá? Eu estou indo no verso 23, envia as chuvas, e aqui chuva natural, tá, gente? Provisão natural. Deus envia as chuvas na medida certa, nem mais nem menos, gente. Aliás, na estação apropriada. A minha versão aqui diz: as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Talvez a sua esteja como chuva temporã e seródia, ou talvez como as primeiras e últimas chuvas, ou seja, aquelas chuvas que regam a terra para que a semente floresça, e aquelas últimas chuvas que vêm para que dê o fruto e eu possa colher. Então está falando de um Deus que tem provisão natural. Por isso que os animais não precisam temer. Olha, não precisa ficar preocupado. O dia a dia, Deus tem provisão natural, gente. E é isso que Deus está dizendo a partir de Joel. Se você continuar lendo o texto, tá? O Senhor ainda fala: as eiras voltarão a se encher de trigo. Está falando de mantimento, gente. Vai chover de novo. Não se desespere nesse tempo de escassez. E assim, a tua eira vai ficar cheia de trigo de novo. Os tanques de prensar eles transbordarão de vinho novo e de azeite. Olha o contexto que isso está. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, né? E fala de alguns tipos: migradores, saltadores, destruidores, cortadores, esse grande exército devastador que eu enviei contra vocês. Eu precisava tratar com vocês algumas coisas. Vocês adoram outros deuses, né? Vocês gostam mais do Netflix do que de estar me cultuando, vocês gostam mais de entretenimento. Então, às vezes, eu preciso dar um arroxo, um aperto. Eu trago escassez, eu permito. Lembra? Deus é dono do mar. Está dentro desse contexto, Ele é o rei soberano. Para ver se você... lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. É verdade, eu preciso lembrar de Deus, eu preciso voltar para cá de Deus, eu preciso buscar Deus. E aí Deus fala assim: entendeu, aprendeu. Vamos voltar para a provisão natural? O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Obrigado, Jesus. Olha o texto de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 34. O verso 26, a palavra do Senhor diz assim: abençoarei meu povo e suas casas ao redor do meu santo monte. E no devido tempo eu enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuvas de bênçãos. Os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e os resgatado daqueles que o escravizavam, eles saberão que eu sou o Senhor. Provisão natural. Deus enviou chuva na situação de Elias, Deus enviou chuva nessa situação usando o profeta Joel, dizendo assim: não precisa ter medo.
Deus está usando o profeta Ezequiel que em meio ao cativeiro babilônico, dizendo assim, eu vou enviar a chuva sobre a terra. E vocês que hoje vocês estão algemados, vocês são cativos. Vocês ainda vão colher na terra de vocês. Colher na terra de vocês. Olha comigo em Zacarias, capítulo 10, outro profeta, e último, ou um dos últimos ali, né? Fechando aí o seu Velho Testamento. Zacarias 10, 1 diz assim, peçam ao Senhor a chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade, e Ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Provisão natural. Gente, a gente precisaria levantar todos os dias e quebrantar o nosso coração diante de Deus, gente, em arrependimento, porque esse emprego que você tem, que às vezes a gente amaldiçoa ele, é a provisão natural de Deus para os nossos dias. A família que às vezes a gente olha e não dá o valor, é a provisão natural de Deus para todos os dias estar ali, ó, caminhando com a gente. O carro que a gente olha e fala assim, essa bagaceira velha, é a provisão natural de Deus. Você poderia estar andando a pé. Não, mas eu já ando a pé. Poderia não ter perna. Depender de alguém para te trazer em cadeiras de rodas. Ah, não, mas eu já ando na cadeira de roda. Poderia não ter alguém para te empurrar, poderia não ter a cadeira. Provisões naturais, elas acontecem a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Ah, mas essa igreja que eu tenho é a provisão natural para esses dias. Tem seus defeitos, tem suas qualidades, tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas é a provisão natural a cada dia ali. Ah, mas esse lugar que eu moro é a provisão natural de Deus para este tempo. Porque as chuvas é o Senhor. Deus pode falar assim, não tá bom? Você. Então tá bom, vou começar um processo com você. E Deus pega um profeta tipo Elias e fala assim, vou cerrar o céu sobre a sua vida. Não vai mais chover até o dia em que eu falar pela boca de alguém que vai voltar a chover. E aí a escassez vem. Gente, enfermidade. Eu não estou aqui, tá? Não é rogar praga. Deus permite, gente, entenda uma coisa, Deus vai lutar até o último segundo pela sua alma, pela sua atenção. Não é que Deus seja um necessitado dela, tá bom? Mas é tanto amor envolvido, Deus deu o melhor que Ele tinha. Deus amou o mundo de uma tal maneira, foi tão intenso, que Ele deu o Filho. Paulo mais tarde diz aos romanos que aquele que não negou o próprio Filho não nos dará juntamente com o Filho todas as demais coisas. Então às vezes Ele nos dá coisas para dizer assim, olha aí como é que eu te abençoo, olha como é que eu te... E às vezes Ele traz ciclos na vida, Ele serra, para dizer assim, eu preciso tratar seu orgulho. Você está achando que é por causa do teu braço que você tem o salário que tem. Você está achando que é por causa que você fez tal coisa que é... Entendam, gente, os céus. Nabucodonosor precisou passar por uma situação muito terrível na vida dele. O maior reino, talvez, falando em reino terreno, era o dele. Ele precisou passar por uma situação assim, ele ficou doido, louco. Se fosse uns dias de hoje, precisaria colocar uma camisa de força nele. Cabelo crescendo, parecia um animal do campo, vivia no campo. Unhas, parecia um bicho. Que Deus, quebrou a caixa de parafuso inteira da cabeça dele. Para ele reconhecer, Nabucodonosor, os céus governam. Os céus governam sobre a terra. Então, gente, o lugar em que nada contra você melhorar, nada contra você ter sonhos, nada contra você ter alvos, projetos, metas. E aí vai. Mas há uma provisão natural para os dias de hoje. E Deus é esse Deus, gente, de provisão sobrenatural em tempos de escassez. Mas Ele também é um Deus de provisão natural. Nos ciclos normais da nossa vida. Porque não dá para viver tensionado toda hora. Tensionado, toda hora ali no vermelho, entendeu? Vai te matar esse negócio. E Deus sabe disso, o soberano sabe disso. O problema é que você pega a situação financeira, o problema é que a gente tem os ciclos de Deus que nos tratam nas questões financeiras, a gente vai falar sobre isso, mas a gente, se ganha 1.000, o cara quer gastar 1.100 toda hora. Vai viver tensionado, cara. E não tem nada a ver com o ciclo de Deus. E tem gente que ganha 100 mil, tal, quando a gente ganha muito dinheiro e vive tensionado também, porque o padrão de vida, obviamente, é muito, guardado as devidas proporções, é muito maior, mas sempre está tensionado. É aquela tensão dentro de casa, é a tensão no serviço, não dá para ver toda hora assim, gente. Então há provisão sobrenatural nos tempos de escassez, nos ciclos de Deus, sim, porque veio das boas mãos do Senhor, mas há uma provisão natural. Deus tem esse caráter, Deus é Deus de provisão, Ele é o Jeová Jireh. Agora, qual a nossa parte em tudo isso? Eu sempre digo, gente, não adianta ficar com as mãos assim esperando as coisas cair do céu, tá? Existe uma contrapartida.
O que Elias fez, gente? O que Elias fez ali, que nós lemos agora há pouco? A palavra do Senhor veio a ele subiu ao monte. Ele foi orar. Orar, 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 orar. Vai lá ver se está vindo alguma nuvem lá, pelo amor de Deus. Está vindo não, senhor Elias. 7 vezes isso acontece, orar. Jesus, quando esteve na terra, ensinou uma parábola do dever, sobre o dever, de sempre orar e nunca esmorecer. Alguns chamam da parábola do juiz iníquo. Para mim não é do juiz iníquo. É da viúva que é perseverante. É diferente a entonação da parábola. A viúva é que era perseverante. E ela fica ali, o dever de sempre orar e nunca esmorecer. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem. Romanos 12,12, sejam perseverantes na oração. Paulo vai dizer orem todo o tempo, gente, todo o tempo. Quando ele fala sobre os dons, gente, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais que todos vocês. Quem dera vocês conseguissem orar, mas eu cantarei em outras línguas, eu cantarei nesse entendimento humano, eu orarei em outras línguas, eu orarei no entendimento humano, mas eu vou orar. Eu vou orar. Orar. Vai lá em Tiago 5. Tiago, ele, ao ensinar sobre oração, essa é a nossa contrapartida, ele vai citar a história de Elias. Ele vai citar esse acontecimento do passado. Ele está ensinando a igreja, aos irmãos ali na fé. Tiago 5, nós podemos ler a partir do 13, tá bom, gente? Diz assim o texto: algum de vocês está passando por dificuldade? Eu estou, meu Deus do céu, a vida, ai Jesus. Então ore. Dificuldade em Samaria era extrema, um governo corrupto, cruel, terrível, um povo dividido. Elias está lá no monte. Deus, né, diz o texto que ele está sentado, né, com a cabeça entre os... Deus, manda chuva, a terra precisa absorver a água, Senhor Deus, porque nós vamos morrer de fome nesse lugar. Traz de novo, reestrutura a parte econômica da nossa nação. Elias estava orando, literalmente era isso que Elias estava orando. E ele ficou ali, até que viu uma pequena nuvem. E para ele, nesse contexto profético, ele é doido, para ele bastava, para ele estava tudo bem. Ele falou assim, vem aí uma tempestade que vai trazer os aguaceiros de novo para a terra, e a terra vai voltar a produzir. Vai dar tudo certo de novo, a economia ela vai frutificar. Tiago está dizendo, alguém está feliz? Então, meu amigo, adore, cante louvores. Agradeça por essa provisão natural de cada dia. Você tem saúde, você tem visão, você tem audição, você pode falar, você tem 2 pernas, você pode correr, andar, você pode sentar. Não é? Você tem um dinheirinho para ir comer um cachorrão, você pode comer macarrão de domingo, de repente você pode ir no shopping, de repente você tem dinheiro para botar gasolina no seu carro, para trocar os pneus. Não é? Adore ao Senhor, cante louvores. Alguém está doente? Foi o que aconteceu aqui. Chame os presbíteros da igreja, ou os anciãos da igreja, tá, para que venham e orem sobre ele, e unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, meus irmãos, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Tudo oração, é isso que Tiago está ensinando. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. O justo, gente, não é aquele cara, tá? Santão, tá? Nesse sentido pejorativo da palavra, que não foram justificados e lavados pelo sangue de Jesus. Esses são os justificados, os justos daqui. Então a oração deles, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, ela produz resultados assim extraordinários. E aí Tiago conclui essa ideia sobre oração citando o que a gente está conversando. Ele fala assim, Elias. Então fala assim, mas Elias subiu na carruagem de fogo, meu irmão. Subiu, não foi achado o corpo dele. A gente entende, aí depende do seu entendimento, né? Até o momento ele não experimentou a primeira morte. Se ele é uma das testemunhas lá de Apocalipse 11, é uma outra conversa. Mas até o momento ele não experimentou a primeira morte. Subiu, cara. Nos dias de hoje iam falar assim, veio um OVNI, objeto voador não identificado dos céus, estava meio pegando fogo, pegou o Elias, ele foi abduzido e pum, subiu. Esse ia ser o linguajar de hoje. E Tiago está dizendo, Elias era humano como nós, gente. Era homem. Teve medo quando Jezabel falou assim, se amanhã essa hora eu não pegar esse Elias aí e não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas,
que comiam a minha mesa. E ele vai se esconder. Homem, medo. O texto ainda diz, no entanto, quando orou insistentemente, e essa informação é preciosa, porque ela não aparece em 1 Reis. Quando ele orou insistentemente para não cair chuva, Deus cerrou os céus. Teve perseverança no início do ciclo, que Deus ia tratar com o povo. Tá, e o texto continua dizendo aí, ele orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. É uma informação também que você não encontra lá, tá? Lá fala no 3º ano, né? Mas aqui é mais exato. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Tiago está dizendo assim, tem o tempo da provisão sobrenatural, mas, meus irmãos, nós precisamos adorar a Deus, orar ao Senhor, agradecer, porque é um tempo de provisão natural, do dia a dia. A chuva voltou a cair, a economia foi restabelecida. Começou a ter colheita de novo. Amém, gente? Eu quero orar com você. Pedir para você se colocar em pé, por favor. Senhor, eu sinto no meu espírito aqui, Pai, que há pessoas aqui passando por processos, Senhor Deus. Há pessoas aqui, Senhor Deus, que estão nesse tempo de escassez. Para Elias, Deus, naquela situação de Samaria, foram 3 anos e meio, Pai, sem ver uma gota do céu, Senhor. Cada dia que passa, Senhor Deus, o que aquela viúva esperava era a morte, Deus. Seu filho, talvez as preocupações, a desesperança talvez tenha tomado o coração dela, Senhor. E talvez nós tenhamos pessoas assim, Pai, estão olhando para as suas finanças, estão olhando, Senhor Deus, talvez para o seu corpo físico, Pai, para a sua saúde. Talvez estão olhando, Senhor Deus, para os seus empregos. Talvez estão olhando para a vida material que o Senhor proporcionou até o presente momento. Talvez estão olhando até a nível, como é o contexto aqui, a nível governamental, que não há mais esperança, que as pessoas olham de muitas formas, Senhor Deus. Pai, mas nós que confiamos no nome do Senhor, nós que sabemos, Pai, que o Senhor é dono dos mares, criador dos oceanos. Tua palavra diz, Deus, que os céus é o teu trono, Pai, e a terra é o estrado, é onde o Senhor descansa os seus pés, Senhor. Há outro texto que diz que os habitantes da terra, quando o Senhor olha aí de cima, Pai, são como pequenos gafanhotos, Senhor. Há outros textos ainda que dizem, Senhor Deus, que quando o Senhor pega a terra, é como se a gente pegasse um grão de areia, Deus, na beira do mar. Devido a tudo isso mostra a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, o poder do Senhor, Pai. E nós queremos orar aqui, Deus, eu quero concordar com as orações dos meus irmãos aqui, que há uma provisão sobrenatural, Deus, vindo dos céus nessa hora. A mesma ordem, Deus, que o Senhor deu a Elias, a mesma ordem que o Senhor deu àquela viúva, Senhor Deus. Num tempo, Pai, de escassez, num tempo, Deus, onde talvez muitos estão pensando, eu vou finalizar o mês e vou fechar. Eu vou aqui finalizar e vou acabar com esse casamento, eu vou tirar os meninos da escola, eu vou. Pessoas tomando decisão, Deus, por causa da escassez, Jesus. Nós queremos aqui liberar nessa hora, Deus, uma palavra do Senhor, Deus, dizendo que a farinha não vai faltar, Senhor Deus. O azeite não vai faltar, não vai acabar, Deus. Os meses vão passar, as semanas vão entrar e sair, Deus. Os anos podem ir e vir, Deus. Mas o Senhor é esse Deus que proverá, Deus. O Senhor trará, Deus, o suprimento necessário, Jesus, para que a gente possa se restabelecer nessa terra, Deus. Apesar das previsões, o Senhor é um Deus de provisões, Senhor Deus, no meio do seu povo, Pai. Eu vejo aqui, Deus, clientes chegando, Senhor Deus. Eu vejo contratos sendo fechados, Senhor Deus. Num tempo de escassez, Deus. Num tempo em que as pessoas estão dizendo, ninguém mais está conseguindo vender. Aquele cuja esperança está em Ti, Deus. A venda será fechada, Senhor Deus. Porque a farinha não vai faltar, Senhor Deus. O azeite, Senhor Deus, ele não vai acabar. Vai ter bolo na casa, Senhor Deus. Vai ter bolo na casa, Senhor Deus. Num tempo em que os céus estão cerrados, Senhor Deus. As pessoas vão se alegrar, vai ter bolo de sabor na casa, Senhor Deus. A família vai estar ao redor da mesa, Jesus. E eles vão comer, Deus. Talvez pensando, talvez esse seja o último. Mas mais uma vez, a farinha não vai faltar, Senhor. A fatura será paga, Jesus. Tudo isso por causa da obra da Tua cruz, Senhor Deus. Tudo isso por causa daquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Porque o Senhor é Deus de provisão, Pai. As nações se colapsam, Deus. A terra, Deus, é como
O profeta Isaías diz, Deus, é como uma cabana no meio da tempestade, ela está cambaleando, Senhor Deus. Os governos estão ruindo, Senhor Deus. As inflações, as metas, Senhor Deus. Os desesperos dos povos, a fome, Senhor Deus. Tudo isso o Senhor já predisse na sua palavra que viria, as pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, Senhor. Mas o azeite, Senhor Deus, ele não vai acabar, ele estará ali, Senhor Deus. E as nossas lamparinas estarão acesas. A farinha não vai faltar, Deus. O Senhor quer esse pão vivo que desceu do céu. Nós vamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, Deus. É um tempo, Senhor Deus, de provisão sobrenatural aqui, Pai, em meio aos nossos desertos. Em meio, Senhor Deus, à nossa escassez. Nós declaramos isso, Senhor Deus. Aquilo que está faltando como necessidade, Senhor Deus. Que o Senhor agora possa liberar, Deus, esses milagres sobre a vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, mas nessa noite nós também aqui como igreja, nós queremos nos quebrantar, Pai. Nós queremos nos arrepender, Jesus. Nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, deixar as lágrimas brotarem nos nossos olhos, porque nós queremos reconhecer que dia após dia, a cada manhã, Senhor Deus, as misericórdias elas são renovadas, Senhor Deus. E está o pão na mesa lá, Senhor. Está o café, Senhor Deus. Está o leite. Está talvez o suco, Senhor Deus. A cada manhã, Senhor Deus. A nossa saúde está lá pronta, Senhor Deus, para mais um dia. Ir para as batalhas, Senhor Deus. Vencer mais um dia. A cada manhã, Senhor Deus. Talvez a gente pode pegar o nosso cartão e passar por aí e comer um lanche, Senhor Deus. Almoçar, jantar, Senhor Deus. Porque o Senhor é um Deus de provisão natural. O Senhor é quem envia a chuva sobre a face da terra, Deus. E as eiras, elas podem se encher de trigo, Senhor Deus. Os nossos armários, eles podem ter mantimento lá dentro, Jesus. Porque é o Senhor quem envia essas chuvas do céu, Senhor Deus. É o Senhor, Pai, quem faz transbordar de vinho novo, Deus. É o Senhor quem restitui, Deus, aquilo que muitas vezes os gafanhotos levam embora, Senhor. Tua santa palavra diz, Deus, peçam ao Senhor chuva. Talvez há pessoas aqui se perguntando, não, Senhor Deus, mas como pode? Eu não consigo reconhecer isso. Deus de provisão natural, Senhor Deus, dia após dia estamos ali nos nossos estudos, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá capacidade de aprender, Jesus. Estamos no trabalho porque o Senhor nos dá força, nos deu o intelecto, Deus, para desenvolver aquilo que precisamos desenvolver. Por isso, nessa noite, nós queremos nos quebrantar, Deus, e reconhecer isso, Pai, de que é o Senhor quem envia as chuvas. É o Senhor, Pai, dia após dia ali, Senhor Deus, fazendo com que as nossas colheitas, ao final do mês, elas possam acontecer, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Olhai os lírios dos campos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Vamos aplaudir o Senhor. Deus de provisão natural, Senhor. Deus de provisão sobrenatural. Tudo é para Ti, Senhor. E tudo volta para Ti, Senhor. Ó, profundidade da riqueza, tanto do conhecer quanto do saber de Deus. Aleluia. Aleluia.